bate-papo de que necessariamente uma aula, assim, né? Coloquei os slides aqui, a gente segue esses slides mais como sequência, tá? De bate-papo, enfim. Bem, boa tarde novamente, tá bom? Bem, e vamos falar hoje aí sobre a produção integrada de frutas, né? A produção integrada de frutas é um tema bastante atual, vamos dizer assim. Vocês chegaram a ler aquelas apostilas que eu deixei para vocês lá? Alguém leu? Ainda não. Estou travando aqui, calma aí que vai. A carroça tá lenta aqui. Travando não, travou. Bem, já que, só para a gente começar, né? Alguém tem noção de que seria essa produção integrada de frutas? O nome é bem sugestivo, né? Alguém? João? Jackson? Poderia dizer... Tipo um manejo, professor? Tipo um manejo lá integrado de praga, que daí você, em vez de ficar aplicando, é mais com controle biológico, visa essas coisas? É isso aí, Guilherme. É mais ou menos isso aí. A produção integrada de frutas, né? Ela surgiu com a ideia do manejo integrado de pragas, né? Ela surge lá, ela ganha destaque, na verdade, lá em 1970. Aí, ó. Espera aí. O computador hoje resolveu. Meu Deus do céu, que demora. Tá. Ela ganha destaque lá nos anos 70, mas ela iniciou lá nos anos 50, tá? Esse manejo integrado de frutas. Como ele surgiu? Ela vem com a mesma ideia do manejo integrado de pragas, como o Guilherme falou aí também, né? O que é a ideia do manejo integrado de pragas? Que é a ideia, a Guilherme falou aí pra gente, né? É fazer vários tipos de controle para manejar aquela determinada praga, sem necessariamente utilizar único exclusivamente o químico, né? Então, a ideia da produção integrada de pragas, ela está bem próxima mesmo da agroecologia, que vocês já tiveram agroecologia, sabem, um professor muito bonito lá, lindo, né? Lá, há um tempo atrás, ministrou agroecologia para vocês, né? Quando a gente falou lá em agroecologia, no processo de produção agrícola, quando utiliza a agroecologia, é passado um processo de transição, né? Existe um processo de transição aí da agroecologia até chegar a níveis de agricultura mais elevados, vamos dizer assim, ou mais intensificados, né? Melhor dizendo. Quando a gente fala da produção integrada de frutas, né? Ela basicamente isso aí, é um processo evolutivo. Então, ela iniciou na Europa nos anos 50, mas ganha destaque só nos anos 70, lá quando eles tiveram problema de ácaros nas pragas e eles fizeram esse processo integrado ali de produção, né? E aí, em maçãs, tá? Principalmente foi em maçãs, esse processo de ataque aí de ácaros. Dos outros países,
Esse processo, ele só foi ganhar destaque muito depois. No Brasil, quando se falou, quando começou a implantar a ideia do manejo integrado de pragas, foi só em 98. Então, foi só em 98 que... Deixa eu só anotar um negócio aqui, gente, antes que eu esqueça. Hoje é que dia? 12. 12/4. Para eu não esquecer. Mas só em 98 o Brasil ele veio começar a implantar, né, a ideia da produção integrada. Hoje grande parte da produção brasileira já trabalha um pouquinho com a produção integrada. Se vocês, a partir de agora que vocês vão entender o que seria produção integrada, provavelmente vocês, se trabalham com fruticultura de maneira geral, vocês vão gostar da ideia de se trabalhar com a produção integrada. Por que a produção integrada é legal, assim dizendo, né? Vamos definir aqui o que seria produção integrada. A produção integrada de frutas é a produção econômica de frutas de alta qualidade, priorizando o uso de métodos ecologicamente seguros que minimizam as aplicações de agroquímicos e evitando efeitos secundários negativos desses produtos, o que promove a preservação do meio ambiente e da saúde humana. Tite, aqui em 95, ele redefiniu o texto, né? E ele fala que a produção integrada é um sistema de exploração agrária, que produz alimentos e outros produtos de alta qualidade mediante o uso de recursos naturais e de mecanismos reguladores para minimizar o uso de insumos e contaminantes e para assegurar uma produção agrária sustentável. Ficou um tanto quanto mais claro, mas ainda não é entendido a ideia da produção integrada de frutas. Calma aí que vocês vão entender. Pessoal, a produção integrada de frutas, diferente da visão agroecológica de evitar o uso de agrotóxicos ou a passar desse processo de transição para o uso de defensivos orgânicos, o PIF, né, a produção integrada de frutas, ela permite que use qualquer tipo de agrotóxico. Entretanto, que esse uso ele seja limitado, né? Ou então de um defensivo qualquer, ou qualquer de insumo qualquer. Por exemplo, uma das obrigatoriedades para se instalar a PIF, né, a produção integrada de frutas, é que o produtor ele faça análise de solo. Para que ele deve fazer análise de solo? Por quê? Porque se ele precisar corrigir, ele vai jogar as quantidades necessárias que aquela planta precisa. Então, por isso que ele precisa corrigir o solo. Se ele vai precisar adubar, ele tem que jogar as quantidades necessárias que aquela planta necessita. A ideia do orgânico, ela é viável, ela é utilizável dentro da produção integrada. Entretanto, ela não é a única a ser utilizada, né? A ideia de se jogar o químico, jogar o orgânico, melhorar a qualidade do solo, ela é bastante utilizada aí durante a PIF, né? Outra coisa, pode utilizar herbicida? Pode utilizar inseticida? Pode utilizar herbicida? Pode utilizar inseticida? Pode utilizar um acaricida? Pode utilizar um fungicida? Pode. Desde que aquele fungicida, aquele acaricida, não vou falar pesticida, aquele produto químico, né?
ele seja recomendado para aquela cultura. Entenderam a ideia do PIF agora? Cri, 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 cri. É como se fosse usar com mais consciência, né, professor? Sim, isso aí, Guilherme. Quando a gente fala em PIF, né, hoje em dia, se a gente falar assim, o Brasil é um dos maiores exportadores de fruta do mundo, né? O mercado mundial, o mercado nacional, hoje vê essa questão alimentar com olhos muito preocupantes em relação ao uso excessivo de herbicidas, o uso excessivo de inseticidas, fungicidas, né? Até mesmo o uso excessivo de adubos químicos fez com que levantasse toda essa questão aí de essas preocupações ambientais, né? Então, se a gente trabalhar de maneira consciente dentro da PIF, né, dentro da produção integrada de frutas, esses problemas ambientais ali, esses problemas sanitários, esses cuidados ambientais sanitários, eles já são minimizados, eles são resolvidos, eles vão ser completamente exterminados? Não, mas ele já vai ser minimizado. Então, o ecologicamente correto, parte daquele ecologicamente correto, ou a ideia do ecologicamente correto, ela é levantada de uma maneira mais fácil de se fazer quando a gente trabalha com o PIF, né? Quando a gente trabalha com o PIF aí, isso fica mais fácil. Que, na verdade, é o que muitos produtores hoje já vêm de maneira bem branda, mas já vêm implantando essas técnicas. Né? Quando um produtor rural de frutas, de laranja, por exemplo, ele, às vezes, ele planta capim nas entrelinhas, né? Ele mantém a linha limpa, mas as entrelinhas ele planta capim. Isso por quê? Para quê? Para evitar o processo de chuva, o processo de erosão, né? Erosão laminar ali através das gotículas de chuva, a gente já discutiu isso aí em outros assuntos. Para evitar a evapotranspiração, ou para diminuir essa evapotranspiração dessa água aí, tá? Todas essas questões, elas são levantadas quando a gente trabalha com a PIF, tá? Segundo Oi, alguém? Professor, não, que seguindo o que o senhor falou aí, questão de inseticidas, herbicidas, meio que se faz também como no MIP, um monitoramento para ver se chega no controle, para a hidratação do controle. Mais ou menos assim? Desculpa, Marcos, eu não entendi sua pergunta. Não, o senhor falou aí do PIF, que lembra bastante do manejo integrado, né? No caso, se faz monitoramento, por exemplo, se fala de aplicação de inseticidas, fungicidas também, isso é mesmo, digamos assim, semelhante. No PIF, pode continuar. Não. No PIF, vai fazer a aplicação. A única diferença do PIF, por exemplo, para um convencional, eu vou aplicar um herbicida. Eu sei lá, eu vou entrar com Roundup, né? Eu vou entrar com glifosato, eu vou entrar com 2,4-D, enfim. No PIF, eu vou entrar com um herbicida específico para a cultura da laranja. Um herbicida específico para a cultura permitido, vamos dizer assim. Na verdade, herbicida é meio mais complicado, né? Mas um inseticida, por exemplo, ou um fungicida específico para o combate de um determinado fungo ou um determinado inseto na cultura da laranja. Geralmente, o grande problema disso aí é que, geralmente, esses produtos químicos, ele tem uma diferença de preço que, às vezes, o produtor, isso pode onerar, né? Isso aí leva a um processo de elevação. Mas os ganhos benéficos em relação à PIF,
eles já são bastante interessantes aí em relação à produção. A produção ela vai ser maior, né? Redução até mesmo, como esse manejo ele não é só único exclusivamente químico no controle, a quantidade de aplicações, por exemplo, né, que no convencional você aplica às vezes é preventivo. No PIF você vai aplicar se a partir daquele determinado momento, né, aquela praga ou aquela praga, doença, enfim, ela está causando danos econômicos. Se não, eu não tenho necessidade, eu posso conviver aí, mas quando eu vou combater exclusivamente aquela praga, aquela doença, tá? A ideia é essa aí. Tranquilo? Vamos seguir? Tranquilo, entendi. Savanani, né? Ele afirma que a produção de frutas deve ser obtida segundo os princípios de produção integrada e de comum acordo com as autoridades do país e a associação de produtores com o objetivo de alcançar e garantir padrões qualitativos para o mercado de absoluta excelência. Outro fator que deve ser levado em consideração também é a atenção para a garantia do processo como um todo, né, para permitir, ao final, o uso da marca ou selo de qualidade, que é uma das vantagens aí da PIF. Né? Isso significa que devem existir um trabalho cooperativo entre público e privado, capaz de gerar as normas para a PIF e assistir tecnicamente os produtores até os produtos chegarem ao mercado. Bem, um dos grandes gargalos que nós temos, né, que são técnicos responsáveis ali que trabalham, que têm curso especializado para a PIF, para trabalhar com a produção integrada. Por que a PIF ela exige isso? Porque a PIF ela trabalha com a rastreabilidade daquele produto. Uma das vantagens é porque aquele produto ele vai ser certificado, aí isso é uma desvantagem que até nos dias atuais, infelizmente, ainda não, apesar de ser um fruto certificado de origem, né, com selo de garantia de qualidade de produção integrada, de produção sustentável, ainda o mercado não paga, o mercado brasileiro ainda não paga mais por isso, tá? Quem vai pagar aí, quem pode vir a pagar ou pode ser destinado a esses frutos é para o mercado europeu, que consome grande parte aí dos frutos produzidos no Brasil, né? Então, eles, com essa visão já mais ambientalista em relação a essas questões, a ideia do alimento mais limpo, vamos dizer assim, ela é interessante para eles, tá? Aqui tem uma tabelinha. Vai, travou? Ai, meu computador. Ficou branca a tela aí para vocês também? Aí, agora voltou. Aqui nós temos uma tabelinha onde mostra em relação à produção convencional, a produção integrada e a produção biológica de frutas, tá? Quando a gente fala de manejo do solo, por exemplo, na produção convencional, na maioria das produções convencionais, a gente trabalha com gradagem, aração, subsolar, se for necessário. Na produção integrada, a gente trabalha o mínimo, né? Trabalho mínimo ali, trabalho plantio direto, trabalho no biológico também. Na produção convencional, nós utilizamos ali, não temos muito controle em relação aos agroquímicos utilizados, tá? Aí, nos agroquímicos, como a gente já disse, na produção integrada, a gente se restringe aos agroquímicos permitidos para serem utilizados naquele tipo de lavoura que a gente está trabalhando, né? Isso aí é um dos grandes problemas, porque o cara que vai trabalhar com produção integrada, por exemplo,
o Guilherme, ele é um cara, ainda mais Tangará, que está crescendo bastante, né? Ele é um dos caras aqui da produção integrada de laranja. Ele atende todos os produtores de laranja da região de Tangará e Mato Grosso todinho. Deu moral, Guilherme. Bem, o Guilherme, ele tem que saber tudo de laranja. Ele tem que saber todos os produtos que são permitidos para o cultivo da laranja na produção integrada. Ele não pode aplicar um produto que não é permitido para a cultura. Por quê? Porque a cultura, vira e mexe, ela é inspecionada, né? Então, por isso que é utilizada, únicos agroquímicos permitidos são aqueles permitidos àquela cultura, isso vale ressaltar. Os biológicos, então, a gente já utiliza aí agroquímicos naturais, né? Os óleos de ninho, óleo de laranja, enfim, isso. No pós-colheita, a gente pode ver se aplica, pode acontecer de aplicar alguns químicos. Na integrada, não utiliza também, como na biológica. A fertilização, né? Geralmente, no convencional, a gente tem pouco controle. Na integrada, é bastante controlado. Então, você precisa fazer análise química do solo e você vai aplicar ali a quantidade necessária para o desenvolvimento daquela planta. Nem mais, nem menos, tá? De maneira controlada. Na biológica, a gente só trabalha com adubos orgânicos. Defesa antiparasitária, por exemplo, como eu faço no convencional? Calendário de aplicação, né? Está na época de aplicar, sei lá, controle de carrapato. Eu vou fazer o controle de carrapato. Na produção integrada, eu posso utilizar tanto químico quanto natural. Não tem nada que me impede eu utilizar um produto químico para fazer um controle de um parasitoide qualquer. Tanto ecto quanto endo quanto ectoparasita, tá? Isso não me impede nada. Porém, eu tenho que utilizar um específico. Ah, é para matar, sei lá, não sei, verme. Eu tenho que utilizar um vermicida específico para aquele tipo de animal, a quantidade ideal para aquele tipo de animal. Então, esses cuidados a gente tem que se atentar aí no manejo integrado, tá bom? Outra coisa que a gente já disse mais cedo é o processo de certificação e rastreabilidade. Todo produto ali oriundo da produção integrada, eles vão ser identificados até mesmo nos pack houses, eles têm que ser trabalhados de maneira diferente. Eu não posso misturar o convencional com o integrado, porque o integrado é até ambientes diferentes, seria o mais ideal, né? Ou em épocas diferentes de trabalhar ali o manejo, tá? Por quê? Porque esses produtos que são oriundos da produção integrada, eles recebem selo de certificação. Então, se eles recebem esse selo de certificação, existem todo um cuidado, um destino, um local ali para assegurar a esse consumidor que todos os processos que foram envolvidos ali durante o processo de produção, né, desde o processo das mudas até chegar à prateleira e até a pós-colheita de maneira geral, é conhecido, é monitorado através do processo de rastreabilidade, tem consciência ambiental, tem consciência social, que é uma das premissas também, né, essa ideia da consciência social, tá? Isso permite aí a identificação dos produtos que a gente está trabalhando, né? Esses produtos que foram produzidos, eles têm que ser cadastrados no mapa. Os produtores integrados, eles também precisam ser cadastrados no mapa, tá? Para quê? Através desse processo, que é um processo evolutivo ali, ele receba essa certificação, como a gente pode ver aqui, ó.
Está meio que travando aí, nós temos que ir mais devagar. Aqui seria o processo, a certificação, né, a adesão do produtor aí para a produção APIF, tá? Instalação aqui seria a adesão da empacotadora, também precisa ser registrada. Nós não podemos ser qualquer empacotadora, que quando você trabalha com produção integrada, isso aí deve passar para as empacotadoras, né, as transportadoras, enfim. Né? O selo de conformidade, ele também pode ser utilizado pelas indústrias de alimentos, empresas empacotadoras e distribuidoras do produto, sua forma original, ou já processado, desde que cumpram as seguintes regras gerais. Algumas regrinhas aqui eles devem seguir. Por exemplo, utilizar a linha de empacotamento distintas daquelas utilizadas para produtos produzidos em sistema de produção convencional. Adquirir produtos agrícolas de produtores credenciados, logicamente, a produção integrada. Possuir responsabilidade técnica relativa à sua linha de atuação e credibilidade junto ao consumidor. São normas que, para quem trabalha, já obrigatoriamente, ele já segue todos aqueles preceitos, né? Apresentar pessoal técnico capacitado e em constante reciclagem em produção integrada no seu quadro funcional. É o que a gente disse, que é um dos grandes gargalos. Ter técnico responsável que tem domínio sobre a produção integrada. Seguir normas relativas a tratamentos ou manejo pós-colheita associadas à produção integrada. Possuir e disponibilizar para inspeções e auditorias um livro de registro de controle de procedência, isso eu esqueci de falar para vocês, né, dos produtos, assim como as informações de operações e tratamentos realizados, principalmente nas etapas de processamento do produto. Permitir livre acesso às suas instalações de pessoal qualificado pertencente ao governo ou às empresas certificadoras credenciadas em produção integrada. Primeiro, o livre acesso, né, aquelas empresas que fazem esse processo de avaliação, né? Outra coisa é que o produtor ele precisa ter um caderno de registro. Tudo que foi feito dentro da sua propriedade, ele precisa que aquilo ali seja anotado, seja guardado dentro seja sempre registrado dentro desse caderninho, e esse caderninho ele tem que estar disponível aí para o técnico sempre que possível para visualizar aí esses problemas. Tá? Aqui, como funcionam as etapas de implantação da produção, né? Existem as diretrizes da... Fugiu o CA aqui agora, tinha atrás, eu esqueci. Aí, as diretrizes gerais que devem ser seguidas, as leis nacionais que devem ser seguidas, as leis e normas técnicas regionais que devem ser seguidas, para que eu consiga certificar, né, as minhas frutas e para que essas frutas elas tenham ali o selo de qualidade, tá bom? Bem, o mapa, aí nós temos o Programa de Desenvolvimento da Fruticultura, que é a Profruta aí, tá? Ele visa aí crescer o mercado da fruticultura de maneira geral, né? E o PIF, ou a PIF, na verdade, tem um mapa dando apoio, tem a Embrapa dando apoio, a Emater, a Empaer, o Senar, tá? Tudo isso aí são órgãos de pesquisa que vêm apoiando a utilização, os trabalhos desenvolvidos aí pela PIF aí, pela produção integrada de frutas. Bem, a definição de princípios aí para o estabelecimento de normas técnicas específicas do sistema de produção, eles foram baseados na instrução normativa número 20, a instrução normativa interessante, né, que vocês derem uma olhada, se vocês se interessarem em trabalhar com a produção integrada, né? A PIF, atualmente, ele trabalha com citros, maçã, mamão, uva, manga, caju, enfim, existe uma infinidade de frutas. Hoje em dia, não só frutas têm trabalhado na produção integrada, mas também olerícolas, tá? Uma grande quantidade de olerícolas, elas têm trabalhado na produção integrada e buscado aí a sua certificação, os seus selos
o seu selo de utilização, tá bom? Ó, só para vocês terem noção, desde que foi implantada a PIF, né, permitiu uma redução de 63% aí de agrotóxicos em pomares de manga, de 50% de pomares de mamão, 32% de uva e de 30% de maçã. Então, a redução na quantidade de agrotóxicos, essa ideia de reduzir o número de agrotóxicos, aumentar a eficiência produtiva, reduzir a quantidade de agrotóxicos, eu vou conseguir aí reduzir os custos da minha propriedade, né? Então, isso é bastante interessante, tá bom? Dentro do processo produtivo. Mais alguma dúvida? Tranquilo. Mais alguma dúvida? Não? Alguém com alguma dúvida? Não, professor.